Be4You Podcast e o tema de hoje é fisioterapia cardiopulmonar. Para que serve? Quais idades atende? Quais patologias a gente pode ajudar? Para falar um pouquinho mais sobre isso, nós convidamos a doutora Marcela Galassi, formada pela UFSCar, com uma vasta bagagem nessa área, veio de São Paulo, está morando em Santa Cruz agora. Seja bem-vinda, Marcela. Bom dia, Má, tudo bem? Vamos falar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho. Má, queria te convidar para a gente explicar um pouquinho nesse podcast para as pessoas, que eu acho que Santa Cruz é uma cidade pequena, né? Você veio de São Paulo, então todo o conhecimento que a gente pode trazer com a físio cardiopulmonar, para que serve, quando a gente busca um fisioterapeuta cardiopulmonar, né? Explica um pouquinho pra gente na sua linguagem, para que as pessoas tenham esse conhecimento, que acho que o nosso objetivo aqui é trazer informação para as pessoas, né? Com certeza. Então vamos lá. A fisioterapia cardiopulmonar, ela vai atender todas as patologias que dizem respeito tanto à parte cardíaca do coração, quanto à parte respiratória, pulmonar, que tem a ver com o pulmão. Então a gente vai atender desde criança, né, que podem nascer, então tem várias crianças que nascem com problemas cardíacos, né, que a gente fala problemas congênitos cardíacos, a gente pode atender essas crianças, assim como alguns problemas pulmonares também, que as crianças acabam desenvolvendo, que são bronquite, asma, que são as mais comuns, né, que a gente vê aí, tanto quanto pessoas, né, adultos, e a parte de idosos que, com o passar do tempo, acabam desenvolvendo esses problemas, tanto pulmonares quanto cardíacos. Então, a gente tem muitos idosos que acabam desenvolvendo insuficiência cardíaca congestiva, enfisema pulmonar, DPOC, que todo mundo ouve falar bastante, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, todas essas doenças, essas daí são as mais comuns, né? A gente pode estar atendendo. Tem os pós-operatórios também de cirurgia cardíaca, que a gente consegue fazer um trabalho também para visar a parte, né, de reabilitação mesmo, porque é essencial que esses pacientes tenham um acompanhamento fisioterapêutico, né? E aí a gente vai trabalhar especificamente através de protocolos. A gente tem muitas ferramentas, né? Isso, muitas ferramentas que a gente consegue trazer para a gente fazer um atendimento individualizado. Então, eu não consigo falar assim, são 10 sessões, são 5 sessões. A gente precisa avaliar cada indivíduo para ver. Tem indivíduos, principalmente as crianças, que às vezes com 1, 2, 3 sessões a gente resolve o caso. Mas tem pacientes que a gente vai ter que acompanhar para sempre, né? Principalmente os idosos, né? Não idoso de 60 anos, mas idoso com uma idade mais avançada, muitas vezes a gente tem que acompanhá-los até o fim da vida, porque isso faz com que eles tenham qualidade de vida. Então, os pacientes que precisam usar também aqueles aparelhos para dormir, que é o oxigênio? Ou o oxigênio, quando usa oxigênio, é imprescindível que o fisioterapeuta faça o acompanhamento. Mas existem alguns aparelhos que são pacientes que dormem com ele para ter uma qualidade de vida melhor. Então, são pacientes que usam um aparelho de apneia do sono para ajudar no ronco. Exatamente. Então, isso a gente pode, junto, né, com o aparelho já está fazendo uma grande ajuda para esse sono da pessoa ser mais eficaz, porque se ele precisa do aparelho é porque durante o sono ele faz uma sobrecarga cardíaca, porque ele para de respirar durante o sono, por isso que ele ronca, e aí quando ele volta a respirar, ele faz... Aí, então isso
É como então, se ele fizesse uma pausa. Para manter essa respiração? Exatamente, para manter ele respirando. E aí, se a gente conseguir fazer um trabalho, né, da parte cardiopulmonar durante o dia, pode ser que ele não precise desse aparelho à noite? Ele vai continuar usando o aparelho, né? Não que a gente vai cessar o uso do aparelho, mas a gente vai melhorar a condição cardíaca dele. Então, assim, é um plus na condição cardíaca desse paciente. Então, aí a gente vai trabalhar em conjunto, isso aí vai melhorar a qualidade de vida dele. Porque só o aparelho, como ele vai dormir melhor, ele já vai ter uma melhora de qualidade de vida. Só que muitas vezes ele ainda tem o aparelho não é capaz de tirar toda essa sobrecarga que existe em cima do coração. Então, com a fisioterapia, né, a gente vai avaliar tudo certinho, a gente consegue colocar alguns protocolos e aí fazer esses exercícios, melhorar para poder não sobrecarregar tanto usando o aparelho à noite, é isso? Exatamente. Que é onde você falou que a gente vai atuar na melhora da qualidade de vida, né? Exatamente. Tá. Pelo que eu entendi, é uma área bem abrangente, né? Vamos nichar um pouquinho. Talvez vamos começar a falar. Eu sou mãe aqui, sempre a gente vai, né? Uhum. Vamos começar pelas crianças. Dá pra gente atender crianças também, certo? Certo. Porque assim, a gente vai estar com desconforto respiratório, a gente talvez nem sabe identificar, as mães nem saibam identificar, sim. E aí leva no pediatra, às vezes dá uma medicação, mas a gente sente que ainda não tá tão legal. E quando que a gente tem a indicação do pediatra para físio cardiopulmonar, ou quando a mãe a gente já consegue passar algumas dicas, para que ela saiba que essa tosse ou esse catarro eu já tô acompanhando com o pediatra, mas eu posso talvez otimizar, melhorar ainda mais o meu filho? O que você pode contribuir para a gente nesse sentido? Tá, ótimo. Eu gosto bastante desse tema também, porque eu também sou mãe. Então, a gente pode ajudar muito as crianças, né? Então, criança, que você ouve o chiado, né? A criança tá dormindo e às vezes você ouve que tá fazendo um barulhinho lá. Você chega bem pertinho, coloca a cabeça, assim, o ouvido perto, assim, do peitinho. Você ouve que tá chiando. Essa criança tem indicação de fisioterapia, tá? Ou, quando você vê que você deu a medicação e o seu filho tá lá assistindo TV, tá quietinho, mas ele tá respirando de uma maneira que aqui respira e aqui parece que entra para dentro, né? E isso também é uma indicação, a gente já fala que é um sinal de desconforto respiratório. Que é como se ele estivesse fazendo muita força para algo que teria que ser natural. Exatamente. Então, aí a gente, né, isso também é uma indicação de fisioterapia. Aqui, as costelinhas, né? Então, vai entrar, a barriga entra, né? Então, também a costelinha fica para fora, assim, o arco costal, né? Como se a gente tivesse, nós adultos, né? Murchando a barriga e as costelinhas aparecendo mais, assim, né? Exatamente. Que daí você vê que a criança tá tendo com ele normal, deitadinho no sofá, respirando, tá com esses sintomas. Aqui tá aparecendo um buraquinho maior. Isso. E as costelinhas também, a gente sente que a barriguinha tá entrando um pouquinho mais pra dentro, assim. Seria mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E o narizinho. O narizinho a gente chama de asa de borboleta. Ele começa a bater. Então aqui, né, a nossa parte nasal, ela abre um pouquinho mais. Tem crianças, muitas vezes é bem sutil, mas tem crianças que em desconforto respiratório mesmo vai apresentar bastante. Isso são sinais respiratórios que o pediatra tem que estar ciente, né, e atento. A gente pode, né, nesses sinais aí, procurar, né, um pronto atendimento. Mas isso são indicações de fisioterapia também cardiopulmonar, tá? Dá pra gente otimizar a vida, né, dessa criança, sim, né? Não ficar sofrendo. Exatamente, porque assim, a medicação vai entrar, vai controlar todos esses sintomas. Só que se a gente tiver o acompanhamento da fisioterapia, a gente pode otimizar isso. O tempo seria menor, né? Exatamente, e o tempo de recuperação
da nossa criança vai ser menor. Então, aí o que a gente demora 1 semana, 10 dias, né? 15 dias, muitas vezes, a gente vai estar aí diminuindo esse tempo. Então, é uma coisa mais rápida, né? A gente faz a fisioterapia, às vezes. A gente precisa fazer todos os dias, Tá. né? No começo. Então você faz uma sessão, avalia, Isso. explica pra mamãe e aí passa as orientações que vão ser feitas em casa. Isso. Atenção, mamães, filhos com muito catarro. Exato. Sinais de desconforto respiratório que você já aprendeu aqui. Exatamente. Eu acho que é isso, Má. A gente precisa passar a informação clara mesmo. Assim, acho que as mamães às vezes não sabem disso. Porque eu aprendi muita coisa com você. Então, assim, o que a gente pode, né, para otimizar em casa ainda isso, é fazer a lavagem nasal, né? A gente já tem um vídeo, né, no nosso Instagram. No nosso Instagram. Que tem um vídeo lá da lavagem nasal. Então, assim, se tiver dúvida também, pode entrar em contato pra gente né, explicando melhor. Mas eu acho que lavagem nasal também é essencial para que a gente otimize. Tá vindo aí, né, muitas doenças respiratórias que vieram junto com o Covid, as crianças voltaram para a escola. Antigamente, a gente via que a parte de doença respiratória começava em abril, né, e terminava em setembro. Acho que não tem mais muito isso. Tem, Má? Eu acho que já está começando agora. As crianças voltam para a escola e a gente vê que muitas doenças já estão vindo junto. Tá tendo mudanças de tempo muito bruscas. Senti então isso. as crianças estão mais... não acho que estão mais sensíveis. Eu acho que os bichos, né, estão mais fortes. Então, as crianças acabam sofrendo um pouco mais e aí a gente pode entra a atuar. ferramenta da físio para poder melhorar a qualidade de Exatamente. vida dessas crianças, né? Isso, com certeza. A criança a gente já falou um pouquinho. Adultos, a gente pode falar dos adultos que estão com alguns sintomas, né? Falta de ar, cansaço, fadiga excessiva. Ou depois a gente pode falar também um pouquinho para quem já tem uma qualidade de vida boa, é um atleta, por exemplo, e a gente também tem uma função de melhora para os atletas. Exatamente. Vamos falar primeiro de quem está sentindo, de quem já tem patologia, está com esses sintomas, como que a gente pode auxiliar? Tá. Asma, bronquite, né? Tá. Então vamos lá. Pós-Covid. A gente tem vários nichos aí, né? Então eu gosto de separar os nichos paciente cardíaco, que é o que a gente já comentou no começo. Então a gente tem os que não são cirúrgicos, Tá. né? E os que são pós-cirúrgicos, que a gente vai atender. É claro que se você tem uma cirurgia marcada, eu vou fazer uma cirurgia cardíaca, a gente pode já fazer uma avaliação antes, um atendimento pré-cirúrgico, porque daí eu já vou te ensinar durante a sua internação o que você pode fazer, o que você não pode. Que lá no hospital você já vai ter isso, né? É claro que no hospital que você vai operar, com certeza vai ter uma fisioterapeuta lá que vai te ajudar. Mas se você já sabe... Prevenção. Se você já vai sabendo o exercício, você vai sentir menos dor. Tá. Do que quando você tá lá aprendendo. Porque quando você tá lá aprendendo, você tá com a dor, né? Porque abriu o peito e tudo mais, então você tá com a dor, você vai aprender, claro, mas quando a gente tem estudo que comprova isso, que se você fez pelo menos uma sessão pré-operatória, você vai ter um melhor, né, desempenho depois. Então aí a gente tem sessões pré-operatórias, né? Lá vai estar no acompanhamento dentro do hospital, durante a internação, e pacientes pós-operatórios, que a gente termina o acompanhamento aqui. Tá. Pacientes que não fizeram cirurgia, mas que têm problemas cardíacos. Então, aí a gente tem uma grande aí, né? Várias doenças. Um leque grande de doenças. E aí, os cardiologistas podem estar indicando, né? Que vão se beneficiar. Isso tudo vai colaborar. Mas por que ele vai se beneficiar? Isso tudo vai colaborar para o seu
a sua melhora de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa em paciente cardíaco, a gente pensa muito em conservação de energia. Porque um paciente cardíaco, muitas vezes, ele vai ter um comprometimento pulmonar a longo prazo, porque a gente tem interação cardiopulmonar. Então, tudo que chega no coração de sangue vai para o pulmão, oxigena, volta para o coração jogar para o corpo. Né? Quando a gente tem aí essa bomba do coração que está falhando, consequentemente vai falhar o pulmão também para receber, né, no pulmão. E aí o que vai acontecer? Vai falhar para jogar no corpo. Então a fisioterapia vem exatamente aí, nesse momento, para otimizar desta forma. Exatamente. Então a fisio vai atuar nisso. Então eu vou melhorar essa parte cardíaca, né, buscando qualidade de vida, buscando conservação de energia. Então, eu vou te avaliar e aí a gente vai conversar muito do que você faz em casa, do que você faz no seu trabalho, qual que é a sua pretensão. Ai, Má, hoje eu não consigo dar uma volta no quarteirão, mas eu antes gostava de dar uma volta e ir até a pracinha. Então, a gente vai trabalhar para a gente voltar aí para pracinha. Chegar nesse objetivo que você trouxe. Exatamente. Então, eu gosto de trabalhar, por isso que é um atendimento individualizado, porque eu gosto de trabalhar exatamente com o que você gosta de fazer. E aí eu vou te dando ferramentas para que você consiga voltar a atuar no que você fazia antigamente, porque é possível, né? Então, eu falo, não se assustem com o diagnóstico. O diagnóstico tá lá, o médico tá medicando, fazendo a parte dele, né? Que a medicina é fantástica, tem cada vez mais remédios que vão me dar menos efeito colateral e mais qualidade de vida, mas em conjunto com a fisioterapia, a gente pode otimizar tudo isso e você voltar a ter qualidade de vida e falar assim, nossa, nem sei que eu tenho essa doença. E sabe, gente, o que mais me encantou, brinco com a Marcela aqui, quando ela começou a atender conosco, veio um senhorzinho, aí vinha ele e a esposa. E um casal super querido, né? A gente se apegou muito a eles, simpaticíssimos. E ele chegou assim, e ele andava devagarzinho, assim, todo corcundinha, né? E aí depois a Má foi fazendo as sessões com ele foi melhorando e tudo. Isso. E aí no final ele já saía andando, todo belo e pomposo, a gente brincava com ele, né? Que postura é essa, né? Então, além de melhorar a função, eu falo porque a gente repara, né, fisioterapeuta? Sim. A postura dele também melhorou e ele até o rostinho, o semblante dele. Eu falo que ele acordou pra vida. Porque ele ficava tão cabisbaixo, né? E aí, de repente, eu falei, não, vamos lá, né? Porque ele sentia muito cansaço, né? Ele era um fumante, aí teve Covid, então acabou precisando, né, da fisioterapia, porque ficou cansado e ele resolveu que ia parar de fumar, porque ele não conseguia mais fumar, né? E, já que o Covid, né, deu uma estragadinha aí, né, no pulmão. Então, e aí ele veio com a gente e me procurou. A gente, eu acabei trazendo, às vezes, né? As pessoas podem se identificar e vir até você, nem às vezes por esses sintomas, nem tanto precisar de, né, às vezes não vem de uma indicação, ele se identificou, olha, eu sinto cansaço, deixa eu ir lá ver o que Exatamente. A gente vai poder fazer essas orientações. Fisioterapeuta não precisa de indicação médica, né? A gente é profissional de primeiro contato, então se você está se identificando com esses sintomas, pode vir procurar a gente, e aí, se necessário, né, quando eu estiver fazendo a avaliação, de repente eu falo, olha, vamos procurar um médico, vamos procurar um pneumo, vamos procurar um cardio, para que ele entre com algumas medicações para também me ajudar a otimizar cada vez mais o atendimento. O foco, né? Sempre no paciente. Exato. Né? Eu até tenho um paciente atualmente que ele veio porque ele se identificou com sintomas. E aí, só que a gente tava meio que chovendo no molhado, né? Ele tava melhorando, só que ainda não tinha dado essa melhora. Ele melhorava, saía daqui ótimo, passava uma semana, as coisas voltavam. E aí agora ele procurou um pneumo, então entrou com um pouquinho da medicação e ele tá quase indo de alta, porque deu aquele plus que faltava. Então eu brinco que
na área da saúde, a gente não faz nada sozinho. Se a gente tiver uma equipe, Com certeza. a gente faz muita coisa melhor, né? O corpo não é sozinho, né? Então, tudo é ligado. E quando a gente estuda a fisiologia, a gente vai se apaixonando, porque igual o coração está interligado com o pulmão, que está interligado com o coração, que está interligado com todos os nossos músculos, né? A respiração é involuntária, mas por trás dela existe músculo, né? Sim. Então a gente tem o diafragma aí, né? A gente Sim. tem tudo é músculo. O coração é um músculo, são só músculos diferentes, né? Então a gente tem diferentes tipos de músculo, assim como a gente tem diferentes tipos de tecido, né? Então tudo está interligado. E aí quando a gente tem, né, a ajuda de outros profissionais, Otimiza mais ainda a vida. otimiza, Vida, né? e melhora a qualidade de vida. Tem uma pergunta. Mais uma, né? Bora lá. Tem uma amiga da minha mãe que ela é muito ativa, sempre jogou vôlei e tudo mais. Ela teve Covid e uma das queixas dela hoje é: eu não consigo mais jogar vôlei. Ou assim, eu tô parada e de repente eu sinto, né, falta de ar. Assim, não é como antes. E aí eu senti dificuldade de poder explicar pra ela: olha, a gente tem uma fisioterapeuta que pode te ajudar. Então, eu acho que o intuito desse podcast é justamente isso. Esses pacientes também pós-Covid, né, Mal? O quanto a gente pode ajudá-los com esses sintomas? Sim, com certeza. A gente teve a primeira leva de Covid que atacou extremamente o pulmão. Então a gente viu lá todos os pacientes usando aquele capacete, sendo entubado, né? E com pressões altíssimas no ventilador, com fração de oxigênio altíssima, né? De ficar lá 100%, precisar de 100% de oxigênio. E a gente perdeu muita gente, Sim. né? Nessa primeira leva aí de Covid. Os pacientes que saíram dessa primeira leva, né? Que muitos sentem, tem todas ficaram com as sequelas, né, cardíacas e pulmonares, muitos renais também, né, e então sentem até hoje. Esses pacientes que sofreram mais, a gente, né, tem já estudos que comprovam que existe a síndrome pós-Covid, ou Covid longa, que pode durar até 5 anos aí dessas consequências. Como que a gente vai minimizar isso? Fazendo muita fisioterapia. Então, eu acho que veio o Covid, a fisioterapia está mais evidente, principalmente a cardiopulmonar, né? A gente viu na TV, né? A gente viu todo esse trabalho aí do fisioterapeuta para poder ajudar, para poder avaliar essa qualidade de vida dele, melhorar essa qualidade de vida, né? Então, eu acho que a palavra-chave, né, de hoje é qualidade de vida, porque é isso, né? A gente fica até repetitivo, mas é esse o intuito, né? Então, sentiu falta de ar, não consegue mais estender roupa, não consegue mais jogar vôlei, não consegue mais tomar banho Subiu como uma tomava. escada como, né? Subiu uma escada, subiu uma ladeira, tudo isso a fisioterapia vai te ajudar, a gente vai condicionar. Não é só aquele paciente que está ofegante, é aquele paciente que durante o dia vai fazendo, né, Sente esse acometimento nas atividades de vida diária. Exatamente. E aí eu acabei trazendo um aparelho para Santa Cruz, que eu já utilizava lá em São Paulo. A gente utilizava mais com pacientes acamados, né, dentro da UTI, que é onde eu trabalhei, né, durante mais de 10 anos aí. Então, a gente utilizava ele, só que com essa... na nossa atualização, a gente foi vendo que esse aparelho era fundamental e fantástico para todos os pacientes. Então, hoje a gente consegue medir a força, porque assim, o seu pulmão, né, também é um músculo. Devia ter trazido ele. Pois é. Fica para próxima. Isso. A próxima eu trago. O seu pulmão também é um músculo, né? Sim. Tem aí o diafragma, então ele também precisa ser condicionado, ele também precisa ter força. E aí, então a gente vai medir a força através desse aparelho. Esse aparelho me dá outros parâmetros também. Vamos falar aqui da força, que é o principal aí para a gente entender. E aí ele
digital, se ele põe tá, na boca. Isso. Se ele tá com fraqueza, a gente vai para uma planilha. Uhum. Se ele tá normal, sem fraqueza, mas às vezes ele tem um déficit de controle respiratório, porque cada hora você faz uma respiração diferente, que pode ser o que esses pacientes que sofreram com Covid, mas não sofreram tanto, que são esses pacientes que têm aí essas falta de ar esporádicas. Tá. Ou ele tá forte, mas eu preciso melhorar. Dá né? para otimizar ainda mais os meus resultados. Aí é mais paciente. Isso, quem daí já gosta é de o atividade atleta física, né? que depois a gente pode falar um pouquinho. Uhum. Mas esse paciente aí que a gente tá comentando agora, ou ele tá fraco, porque ele tá ainda, pode ser uma síndrome pós-Covid, ou pode, né, por conta da idade, ou de ter fumado já alguma vez na vida, ou de ser fumante passivo também, Tá. né? Convivo com uma pessoa que fuma o tempo todo, né? Você, querendo ou não, tá fumando passivamente. Então, você pode ir desenvolvendo uma fraqueza aí e a gente pode ir trabalhando isso. Se você sente, né, essas falta de ar esporádica, esse cansaço esporádico, a gente pode ir trabalhando isso para a gente poder Traçar através de a melhor linha de tratamento para ele, certo? Certo. Então é um aparelho inovador, né? Que digital, você consegue faz as respirações, traz para sua planilha, você consegue mensurar, saber aonde ele se encaixa Isso. e tratar a linha de tratamento específica para a demanda que ele veio trazer, né? Exatamente. Então a gente A gente tem o aparelho digital, que é o que eu faço a avaliação. Tá. E utilizo durante as terapias o digital. Uhum. Porque daí a gente tem um feedback melhor dele. Então eu consigo avaliar seu treino em cada terapia. E a gente tem agora também o manual. Que daí, se tiver interesse, a gente pode levar para casa. Legal. A pessoa pode adquirir ou a gente pode... Para fazer os exercícios em casa. Continuar os exercícios em casa. Mas eu imagino que o digital deve trazer uma informação muito mais fidedigna do que o manual, Isso, né? Por isso que eu uso o digital durante a terapia. Legal. O importante da fisioterapia é a gente estar sempre atento. Eu vou ensinar isso, que você vai estar sempre atento em casa também, fazendo as suas respirações. Porque a gente vai chegar numa hora que eu vou te dar alta. Uhum. Né? Não vai ficar aqui ad eterno. Né? Então, a hora que eu te der alta, a gente pode dispor desse aparelho em casa, ou mesmo a gente vai aprender a fazer os exercícios em casa. E aí, a gente, para você manter aí a sua qualidade de vida. Então, vai chegar nesses pacientes. É claro que os pacientes que têm uma fraqueza muscular, pacientes que são idosos, com uma idade avançada, muitas vezes eu não vou conseguir fazer. E paciente com asma consegue? Consegue. Que legal. E é super indicado. Então, a gente tem indicação aí de patologia, todas as que eu falei. Tá? Asma, bronquite, DPOC, ICC, os pós-cirúrgicos. Então, tudo isso a gente vai avaliar com esse aparelho e muito depois legal. Eles podem continuar. Inovadora é a palavra. Santa Cruz precisava de você, Marcela. Que bom, eu tô aqui super à disposição pra gente aí colocar todo mundo pra fazer exercício, pra fazer essa parte, né, pra melhorar essa parte cardiopulmonar, que é tão importante e que tem muita gente em casa que tá lá assim, só vou ficar assistindo agora Ana Maria Braga. Só vou ficar aqui. Né? Assistindo minha novelinha, minha sessão da tarde. Não que não possa fazer isso, né? Mas se a gente puder fazer com qualidade de vida, muito melhor, muito né? melhor. Com certeza. Eu acho que a gente fez um podcast sobre longevidade, né? E é sobre isso, né? Sobre quanto a gente pode chegar à idade mais velha com qualidade, sendo independente, podendo fazer as coisas sozinho, né? Sim. Eu acho que então, eu falo que é tão difícil a gente aceitar
que a gente é idoso, que a gente começa a perder, né, algumas, como é que eu vou dizer? Algumas capacidades, né? A memória vai, querendo ou não, Vai diminuindo, sendo impactada, né? Às vezes você precisa repetir várias vezes a mesma coisa, né? Agilidade para fazer as coisas. A nossa né? agilidade. Então, antes, né, você demorava 5 minutos, agora você passa a demorar 15. E quando a gente tem um acompanhamento, né? Quando a gente tem aí um fisioterapeuta que vai ajudar você nesse sentido, você vê que a gente vai aceitando a viver, né, a ficar mais Passar velho. por esse processo, né? Exato. Com mais respaldo, né? Mais tranquilidade. Mais segurança, né? Exatamente. Com mais segurança, com mais tranquilidade. A gente vai trabalhar aí não só a parte cardíaca, como a gente vai trabalhar a parte muscular, né? Então, eu trabalho muito com os idosinhos acamados também dá para atender nas casas, Má? Dá, né? A gente, mas tenho lá minha mãe que, nossa, ela iria se beneficiar muito, porque eu vou virar ela de lado na cama e ela já fica cansada. E até porque os idosos, quando tem mais catarro ou pegou uma gripe, assim, vai precisar, né? Exatamente. Para ajudar a expelir, né? Sim. Então, aí a gente entra com não idoso, com demência, né? Que tem já um comprometimento neurológico associado, eu não vou conseguir fazer essa parte, né? Porque ele não vai me dar o feedback que eu preciso, não vai conseguir né? fazer ativamente, assim. Talvez você vai ter que fazer passivo. Seria isso que a gente está tentando explicar para as pessoas, né? Eu vou pedir para ele puxar o ar e ele não vai conseguir, né? Mas eu posso ajudá-lo passivamente. Né? Então, e aí a gente vai trabalhando e vai fazendo toda essa parte, né, de forma passiva, para que os cuidados de quem está em casa, né, dos cuidadores de primeira linha, né, que são os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os cuidadores de idosos mesmo, para ficar mais fácil para eles. Então, eles vão tirar o paciente da cama com mais tranquilidade, esse paciente vai se cansar menos, né? Se a gente fizer um trabalho associado aí da fisioterapia cardiopulmonar. Perfeito, importante falar sobre isso. Agora vamos para os atletas? Vamos. Você que pratica crossfit. Sim. Uma queixa lá em casa era: adoro crossfit, mas a hora que me manda correr, né? Conta um pouquinho pra gente como que o Power Briefing, né? Isso. E como que o seu trabalho pode otimizar, melhorar os resultados dos atletas, de quem já é super ativo, não tem nenhum desses sintomas que a gente tá falando, mas que a gente pode ajudar você também. Então vamos lá. Por que o Power Brief, que é o nome do aparelho que eu trouxe, né? Ele vai ajudar também os atletas. A gente tem o diafragma, que é um músculo respiratório. Muitas vezes a gente só está preocupado em fortalecer a perna, em fortalecer o braço, em fortalecer o peito, né? Ficar bombadão lá. Põe carga que eu dou conta. Exatamente. E aí não fortalece o diafragma. E aí o que vai acontecer? Crossfit, maratonista, ultramaratonista, né? Quem faz Ironman, que precisa de muito tempo aí fazendo exercício, o nosso corpo acaba produzindo bastante ácido lático, né? E aí, por quê? O diafragma começa a roubar o oxigênio do músculo, porque ele tem que dar conta de respirar e ele já está começando a fadigar. Então, para que esses atletas fiquem mais tempo durante as provas, né? Eu preciso fortalecer. Melhorar a performance. Esse diafragma. Então, você vai vir aqui, eu vou te avaliar, a gente vai ver que sua força é ótima, muitas vezes é maior do que o predito. Então, o que é isso? Maior é o ideal, né, do que o predito vai ser assim. O que os estudos mostram que a maioria da população deveria ter? Então,
provavelmente de atleta, que você tá querendo dizer que vai ser maior que o predito. Isso. Então, vamos lá, vou dar um exemplo prático. A gente avalia isso através da nossa idade, peso e altura. Uhum. Então, o meu pode ser, de repente, 80, né? O meu predito. Só que a Má tem a mesma idade que eu, o mesmo peso, a mesma altura, só que ela treina, né? Ou às vezes ela tem a mesma idade, mas tem um peso, né, menor, ou enfim. Como ela treina, ela já durante o treinamento, né, os educadores físicos, né, os personagens, eles vão fazer um trabalho respiratório, né? Todo mundo tem essa consciência. E aí, intuitivamente, o diafragma está sendo trabalhado, só que não de forma específica. Uhum. E aí, então, por que ele é mais forte, meu diafragma? O meu é 80, da Má é 90. Por que é mais forte? Porque intuitivamente o diafragma está sendo trabalhado. Só que, como o meu objetivo são as provas de longa duração, eu preciso trabalhar mais ainda, ganhar, não força, mas ganhar capacidade respiratória. Então, eu vou trabalhar o meu diafragma, ele vai ficar mais forte, querendo ou não, só que a minha respiração vai ficar mais equilibrada, vai ficar mais equalizada para que o meu diafragma roube menos oxigênio do meu músculo, eu produza menos ácido lático e com isso eu tenha uma performance melhor, tá? Então é exatamente isso. E aí a gente dispõe de uma planilha que até mesmo o pessoal do Power Brief manda pra gente. E aí a gente vai colocando tudo lá, a gente vai colocando a carga que eu vou trabalhar, porque daí você que é um adulto, né? Na verdade, desde a fraqueza muscular eu vou trabalhar com carga. Então o Power Brief ele vai ser quantificado, então eu tenho várias faixas de carga que eu vou estimar se eu quero para fraqueza muscular, para uma pessoa saudável ou para um atleta. A partir disso, a gente vai fazendo as repetições, vai associar os exercícios. Então, por isso que é legal o Power Brief manual. Porque daí quem já é atleta, eu vou falar assim, ó, você tá treinando, eu não vou treinar com um pezinho de 1 quilo, não faz sentido. Então, eu vou falar assim, ó, você tá lá correndo. Então, a gente vai pegar o aparelho e você... vai usar durante o treino. O treino, você vai utilizar isso. Ai, Má, mas eu não quero comprar esse aparelho porque eu não sei se eu vou me adaptar. A gente pode aí alugar, sim, né, o aparelho para você testar, para você adaptar, para você ver se você se adapta, né? E então a gente só vem, faz uma avaliação. Eu vou te ensinar todos os exercícios, vou te ensinar como utilizar esse aparelho manual e aí você vai ajustar ele ao seu treino, seja de crossfit, seja de corrida, enfim. Preparação para alguma competição que você venha fazer, que você quer, né, melhorar exatamente especificamente para aquela demanda, né? Exatamente. Muito bom. É basicamente esses 3 nichos que a gente, né, vai atender. É claro que o leque é muito grande. A gente deu uma pincelada, né? E mais as crianças. E mais as crianças, exatamente. É isso. Acho que não esquecemos de nada, né? Eu acho que não. É isso mesmo. Eu brinquei com ela antes de começar o podcast. Falei assim, de São Paulo, do Einstein, diretamente para Santa Cruz do Rio Pardo. Gente, brincadeiras à parte. Você que tem dúvida, você que quer saber um pouquinho mais, quer conhecer o trabalho da Marcela, né? Vem até Before You. Sim. Agende a sua consulta. A Má explica muito bem. A gente pode conversar melhor, né? Sim. Eu vou tirar todas as suas dúvidas. Tem muita gente que me pergunta também, por que o pé do idosinho, né, que tá em casa, acamado, fica tão escurecido, né? Isso é por conta da circulação. Então a gente, né, precisa de exercício de fisioterapia para que a gente faça uma cocontração aí. Fisioterapeutas vão me entender, né? Mas o que é uma contração? É quando a gente bate o pé no chão,
né? Para que daí o corpo acorde, mande o sangue de volta pro coração, para que ele sofra oxigenação novamente e que ele mande de volta do pulmão pro coração de novo, e que daí a gente, né, sempre tem aí uma circulação ótima. Então, acho que a fisioterapia, eu sou apaixonada pela nossa área, sou apaixonada por essa parte aí cardiopulmonar. Acho que toda a fisioterapia é super importante, sim, né? A gente tá aqui para desmistificar um pouco, porque todo mundo pensa que fisioterapeuta é mais ortopédico. É mais, né? Mais motor. É mais motora. Então, a gente só vai reabilitar se a pessoa caiu, se a pessoa fez uma cirurgia no joelho, no cotovelo, né? Ou os fisioterapeutas, né, que fazem mais a parte de estética também, que já é bastante difundido. Mas aí tem muita área da fisioterapia. Sim, né? Eu acho que a gente conseguiu trazer resumidamente, mas de maneira objetiva, o papel do fisioterapeuta cardiopulmonar. Exato. E aí, os benefícios. O meu é esse. Então, nesse mundo, vim aqui pra gente poder trazer qualidade de vida. É esse meu objetivo mesmo. Muito bom. Má, muito obrigada pelo bate-papo. Eu quem agradeço. Obrigada a cada um de vocês que nos ouviram. E precisou, vem pra Be4U. Vem pra Be4U.